Nós vamos começar agora o Momento Aspramesse. Momento Aspramesse, todas as quartas-feiras aqui no Contraponto da Rádio Clube. E este momento aqui depois se transforma num podcast que nós retransmitimos em todas as plataformas. Pequeiroz, antes de tudo, bom dia e obrigado pela disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto e os ouvintes do Rádio Contraponto, né? Bom dia, Pedro. Com a voz um pouco afônica devido a essa mudança de clima e a gente acaba, às vezes, pegando um pequeno resfriado, mas graças a Deus não é Covid, não. Bom dia, Pedro. Eu queria aqui trazer como destaque, e eu acho que você fica à vontade para comentar sobre o assunto, o aniversário de 20 anos. A música aí. Hoje 20 anos, uma data significativa, Pedro. Sim. A gente recebe com muita alegria, né, esse dia de hoje, dia 10 de março, né, de 2021. Há 20 anos atrás, num dia como esse, eu estava reunido com um grupo de praças, né, de forma muito tímida, devido à época, o regime ainda era muito cruel. Não deixou de ser muito ainda não, mas já melhorou muito nessas 2 décadas o trato, né, do Estado, né, da gestão militar, do regime militar para com seus integrantes. E naquele dia lá, pasmem vocês, para assegurar que a reunião, a Assembleia Geral fosse realizada, a gente convidou um promotor de justiça, né, para assegurar que não houvesse interrupção do encontro. Parecia aqueles encontros subversivos, aqueles encontros escondidos para ninguém ser punido e tudo mais. E aí eu até já homenageei o Dr. Edson Landim, promotor de justiça, um dos baluartes aí na luta pela a mediação comunitária, né, um homem de paz que prega a cultura de paz, assim como nós também a fazemos. E para mim é uma alegria, depois de 20 anos, estar aí à frente das Aspramesse para que ela possa continuar na vanguarda. Você vê, ainda hoje a gente trava uma luta, né, para que os militares sejam respeitados diante das normas, né. Você tem que a Corregedoria dos órgãos de segurança pública, que é um órgão ligado diretamente ao governo, está assim de forma flagrante, desacatando o próprio decreto do governo que recomenda que toda atividade do Poder Executivo da administração pública seja feita de forma remota. E, para nossa surpresa, a Controladoria, que deveria dar exemplo de correição, é a primeira a descumprir o decreto. Isso é uma demonstração clara de que, mesmo passados 20 anos, os militares continuam sendo tratados de forma draconiana, né? Levar um policial, um advogado para um ambiente fechado, onde possa um estar contaminando o outro, né, e levar para sua casa, sua esposa, seus pais, seus filhos, é um absurdo um negócio desse. Pequeiroz, claro que a gente prima para que possa essa pandemia se acabar, né, para que a gente possa voltar à vida normal. Mas a Controladoria dos Órgãos de Disciplina, no dia do aniversário das Aspramesse, 20 anos de luta, ainda continuar cometendo esse tipo de abuso, é uma demonstração do que você imagina como era 20 anos atrás. Eu ia perguntar justamente isso. Você que está desde o início aí da luta da Aspramesse, fundando e à frente da entidade, me diga uma coisa, lembra das primeiras lutas, lembra das primeiras batalhas e as compare com as batalhas de hoje? Mudou muita coisa? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque as associações elas não eram reconhecidas como entidades que, digamos assim, fossem competentes, né, para reivindicar direito de alguém. A cultura que ainda hoje quer, inclusive está muito claro em 2 ações civil pública, que o Ministério Público a todo custo busca ainda hoje tornar as entidades apenas clubes de lazer, né,
centros sociais, digamos assim, e as mudanças houveram, claro. A gente avançou muito, trocamos o estatuto da Polícia Militar, o Código de Disciplina, o processo legal. Hoje um policial, para ser punido, ele precisa passar por todo aquele processo que qualquer outro cidadão comum também deve passar, né, a ampla defesa e tudo mais. E também a questão da relação, né? Antigamente, 20 anos atrás, um praça não poderia, sob nenhum pretexto, por exemplo, fazer uma refeição no mesmo ambiente onde tivesse um superior, né? Os refeitórios eram separados por ciclo, né? Os soldados e os cabos comiam num canto, os sargentos suplementinhos em outro, os tenentes, até capitão no outro refeitório, e os coronéis, coronel e outro ambiente. Era uma coisa totalmente assim, fora do contexto, né? Hoje a gente vê algumas coisas mais... A gente vê policiais em debates, né? Praças oficiais. Uma coisa também, Márcio, que me deixou assim, muito feliz, claro que não é só a nossa luta que fez isso acontecer. Na verdade, o que fez isso acontecer foi a questão da expansão da universalização da educação. Mas hoje, o que me deixa também muito feliz na categoria é o nível e o quantitativo e a qualidade de policiais com nível superior. O que traz para a gente, para a sociedade como um todo, uma outra visão, né? Porque aí, uma coisa é você ter um policial como antigamente, que era pego na rua pelo porte físico, né? Alto e forte, um verdadeiro leão de chácara. E hoje não, hoje você vê homens intelectuais, pensantes, que vê a possibilidade, né, de conhecer o universo, e esse universo ele acaba levando essa pessoa a ter uma cultura diferente. Uma cultura de paz, de aproximação, tudo que a gente gostaria de ter enquanto polícia, né? Uma polícia que possa verdadeiramente conhecer o cidadão e da mesma forma o cidadão o respeitar como um agente do Estado, que está ali não porque queira como pessoa, e sim como a atividade, né, decorrente da profissão dele. Okay. Ô Pedro, eu queria que você destacasse ainda nessa questão dos 20 anos, quais você acha que foram as lutas que foram travadas pela entidade que você mais destacaria para os ouvintes conhecerem também. São 20 anos de atuação, você sempre esteve à frente. Como eu já falei, né? Existem estados hoje que ainda está sendo operada a disciplina pelo RDE. Então, isso é uma coisa assim, imensurável, né? Para o Ceará, ele não tem o código de ética mais moderno do país, porque a gente entende que hoje o moderno é o das Minas Gerais, mas nós temos um código que pelo menos permite, né, o devido processo legal quando a assistência de um advogado para cobrar, né, do gestor que aquelas fases processuais sejam respeitadas. Então tem estado ainda hoje no Brasil, eu tive um encontro agora recente da ANASPRA, que eu também sou vice-presidente da ANASPRA, e no encontro recente, que até já está reportando aqui no programa do Contraponto, né, que ainda usa o RDE, e os que não usam o RDE só quiseram trocar a embalagem, né? É o mesmo RDE, mas com o nome de regulamento disciplinar da Polícia Militar do Maranhão, ou Polícia Militar do Acre, enfim, mas o conteúdo é o mesmo, tá? E todas aquelas medidas e aquelas restrições absurdas que eu já disse aqui, né, que você não pode ficar no mesmo ambiente onde tem um superior, a não ser que ele permita, que você não pode casar sem antes o comandante dar uma autorização e publicar no boletim do comando interno daquela corporação, né, que você não pode também, digamos assim, usar determinadas palavras ou qualquer outro tipo de diálogo em redes sociais e ser punido severamente, né? Então, houve essa abertura. Então, assim, a gente entende que as nossas lutas, que perpassou por esse código
disciplinar e também o estatuto, né? Porque pra você ter uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo, ela nem estatuto tem, né? Pela grandeza dela e não ter como organizar ela usa o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo e para algumas questões específicas, promoção, aquelas coisas, tem uma lei específica, tá? Mas eles sequer têm estatuto porque me parece que as entidades não conseguem se organizar ao ponto, né? O Estado que tem um efetivo quase de exército, 130, 140 mil homens, não dá para organizar, me parece. Mas nós tivemos essas conquistas. Hoje, férias é obrigatório, o policial é obrigado a tirar. Antes a gente passava uma década e meia sem tirar férias, né? Você passava 10, 15, 20 anos sem tirar umas férias. Hoje é obrigatória, tá? O militar que tem filho com necessidades especiais, eu também consegui na época conquistar um espaço no capítulo dos direitos que o policial pode reduzir a sua jornada de trabalho. Ele pode entrar 2 horas depois do início do expediente, ou pode sair 2 horas antes para dar uma atenção maior ao seu filho, né, que necessita da atenção. E aí por aí vai, são muitas coisas que a gente... o acesso à educação que eu falei, né? Falei que hoje o policial ele é formado, mas não falei que isso também foi uma guerra que a gente travou, porque parecia assim uma coisa, quando o policial era descoberto que ele estudava, praticava, né? Buscava educação, esse policial era submetido às escalas, sabe, assim, terríveis, que acabava cansando ele ao ponto de ele não conseguir mais frequentar uma sala de aula. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ter nossos policiais aí graduados, pós-graduados, mestres, né, doutores, pós-doutores, graças a Deus, que a gente está evoluindo. E a Aspramesse, eu digo com muito orgulho, ela esteve sempre na vanguarda dessas conquistas, tá? As entidades estão acompanhando, sem desmerecer nenhuma, tá? Que eu não vou aqui citar, mas as entidades, depois que passaram a ver a Aspramesse a trilhar por esse caminho, na busca da dignidade humana e na qualidade de vida dos policiais, elas também foram mudando suas metodologias de atividades, porque na grande maioria, ou na totalidade delas, era só clube, piscina, baião de 2 e peixe assado. Porque então a Aspramesse teve uma vanguarda nesse sentido, né, Pedro, de lutar pelos direitos dos policiais, né, que era posto em segundo plano por outros, né? Então pode dizer que foi uma entidade de vanguarda nesse sentido, né? Ok? Sim, quanto a isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso e tenho certeza que a gente tem como ouvir de muitas pessoas essa condição, né? E fora, pessoal, aquela questão, né, Roberto e Márcio, a questão da perseguição. A gente chegou a ser demitido, né, Pedro? Sofreu muitas represálias, né? Sofremos muitas represálias para chegar aonde chegamos, né? Pagamos um preço caro, mas fizemos por uma questão de gostar de fazer. Ok, Pedro, muito obrigado. Mais alguma coisa, meu amigo? Só lembrando, né, novamente aqui, o convite que já foi formulado aqui no programa e está nas redes sociais. Dia 31 de março está previsto nossas eleições para, né, eleger os membros da diretoria, conselho fiscal, e a gente convida os associados a participarem desse momento, né, exatamente no ano de 20 anos das Aspramesse, mais uma eleição, e nós gostaríamos muito que os associados participassem ativamente desse processo democrático e republicano, de participar das eleições e indicar quem gostaria que fossem seus gestores doravante, né, a partir dessa eleição para frente. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês e que Deus esteja conosco. Obrigado, Pedro. Tivemos então o Momento Aspramesse.